Boa noite, meus irmãos. Eu gostaria de fazer uma breve meditação com vocês, baseado em 1 Pedro capítulo 5, do verso 6 ao verso 10, que diz assim: Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhes firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. E o verso 11 diz: A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, esse texto ele foi escrito num contexto muito difícil para a igreja. Era um momento em que havia uma grande perseguição contra os crentes, uma perseguição principalmente por parte dos judeus, mas também o império começava a criar dificuldades para a pregação do evangelho. E Pedro então escreve esse trecho exatamente neste ambiente, quando muitos crentes estavam com medo, estavam ansiosos, estavam preocupados com a sua vida diante dessa perseguição. E Pedro então traz essa palavra de consolo. E essa palavra, ela possui 3 pontos que devem ser ressaltados. O primeiro é quando ele diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Sim, irmãos, quando nós estamos passando por uma situação muito difícil, precisamos reconhecer quem somos e quem é Deus. Sem dúvida nenhuma. Precisamos reconhecer que de nós mesmos somos fracos, débeis, pecadores, propensos a vacilar. E nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Não há em nós nenhuma força, não há em nós nenhum superpoder que possa superar a ansiedade e o medo diante dos problemas da vida. Precisamos reconhecer que somos muito pequeninos. E para isto, então, devemos nos humilhar sob a poderosa mão de Deus. Nos colocar ali, reconhecendo quem somos, debaixo da mão do nosso Senhor. E aí diz que quando assim fazemos, em tempo oportuno, Ele há de nos exaltar. Esse exaltar aqui não é nos transformar em semideuses ou de alguma maneira Deus nos colocar em patamares elevados em nós mesmos, não. Exaltar aqui é fazer com que Cristo brilhe cada vez em nós. É fazer com que Cristo ele se manifeste em nós. É fazer com que cada vez mais nos pareçamos com o Senhor da nossa vida, o Cristo amado. Então, a centralidade aqui não é o crente, mas é a glória de Deus, manifesta na glória de Cristo. E a gente vai perceber que lá no finalzinho, no verso 10, isso vai ficar muito claro, porque todas essas questões, elas são feitas por intermédio de Cristo. Então, nós de fato precisamos nos humilhar sobre a mão do Senhor, para que Ele faça com que em nós brilhe as virtudes de Cristo. E aí ele diz que nós devemos fazer isso lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Sim, irmãos, aqueles crentes no passado tinham medo. Medo de faltar comida, medo da perseguição, medo da morte. E aí Pedro diz que eles não deveriam andar dessa forma, não deveriam preservar o seu coração nesse medo com relação aos cuidados da vida, com relação às questões que traziam incertezas. Mas Pedro diz que eles deveriam lançar toda essa ansiedade sobre ele, sobre Cristo. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Ora, o nosso Cristo foi capaz de voluntariamente se entregar por nós na cruz do Calvário. E ele mesmo prometeu que estaria conosco. E ele mesmo nos encorajou dizendo que o mundo viria contra nós, mas que nós deveríamos ter coragem, porque ele mesmo havia vencido o mundo. Não é isso que ele nos ensina? Então, em Cristo devemos lançar a nossa ansiedade, crendo que ele tem cuidado de nós.
As Escrituras Sagradas dizem que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, num momento de crise, como foi no passado, e neste momento que nós vivemos, devemos confiar nele. Em terceiro lugar, ele diz que nós devemos ser sóbrios e vigilantes, ou seja, devemos ter sensatez e estarmos vigilantes contra toda a artimanha do diabo. Naquele momento da igreja, o diabo se aproveitava daquela situação para fazer com que os irmãos ficassem agitados de um lado para o outro, com um medo exacerbado, não mais confiando no Senhor. Mas Pedro diz: não, sede sóbrios e vigilantes, saibam, o diabo anda em derredor como um leão querendo destruí-los. E ele diz que aqueles irmãos deveriam resistir firmes na fé. Fé aqui tem dois significados. É a fé subjetiva, a fé que faz com que creiamos no Senhor, creiamos em Deus, creiamos em Cristo, creiamos no Espírito Santo e em tudo aquilo que a palavra de Deus traz para nós. E ao mesmo tempo fala da fé objetiva, ou seja, o conjunto de doutrinas, a Escritura Sagrada, a teologia. Então, Pedro nos diz que devemos resistir ao diabo, crendo no Senhor e tendo no coração e na mente as Escrituras Sagradas. Não foi assim que Cristo enfrentou o diabo no deserto, quando o diabo veio tentá-lo? O que Cristo utilizou? Sendo ele o próprio Deus, ele usou a Escritura Sagrada. Então é nesse sentido que encontramos aqui a palavra fé. Firmes na fé, firmes naquilo que cremos e firme naquilo que está na Escritura Sagrada. E aí então ele fala que diante dessa firmeza devemos nos lembrar que muitos crentes estão sofrendo ao redor do mundo. Pedro alerta aqueles irmãos dizendo: não só vocês sofrem, mas também muitos crentes ao redor do mundo estão sofrendo a perseguição, estão sofrendo aquilo que vocês padecem. E aí então ele vem com uma promessa final. Ele diz no verso 10: ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. É claro que o contexto aqui era a perseguição contra a igreja, perseguição de pessoas, grupos, autoridades contra a igreja. Então ele diz que aquilo passaria e que em breve seriam aperfeiçoados, firmados, fortificados e fundamentados. Sim, irmãos, aquela tribulação, ela serviu para fortificar aqueles irmãos. E veja que o Senhor Deus faz tudo isso onde e em quem? Em Cristo Jesus. É nele, é Cristo em nós. Então, quando ele fala sobre o fato de nos humilharmos, é nos humilharmos diante do Senhor em Cristo Jesus. Quando ele fala que devemos lançar sobre ele toda a vossa ansiedade, está falando de Cristo Jesus. Aquele que diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Aquele que diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando ele fala resistir e firme na fé, essa fé que crê em Cristo Jesus e também crê na sua palavra. Nesse sentido, temos a promessa de que o Senhor cuida de nós, o Senhor sabe do que estamos sofrendo. E, irmãos, não é isso que estamos vivendo agora? Quantos crentes estão com medo, ansiosos, com os cuidados da vida? Minha empresa vai quebrar, essa situação de reclusão, essa quarentena vai acabar com o meu negócio, eu vou ser demitido, eu não terei o que comer. Ei, calma, irmão, calma. Cristo sabe exatamente o que padecemos e Ele cuida de nós. Lembre-se que o seu sustento não vem do seu trabalho, não vem da sua empresa, não vem da sua inteligência, vem dele, vem do Cristo amado, que age para a glória do Pai. Portanto, o emprego é um meio, mas a fonte, a causa de termos o que comer e sermos amparados na nossa aflição é Cristo. E Cristo é poderoso. Ele poderá fazer até aparecer na sua porta uma cesta básica, você não sabe de onde vem, sem dinheiro nenhum, vai fazer com que apareça na sua conta um dinheiro que a sua empresa mandou. Não, nós vamos estar mandando dinheiro para
os nossos empregados, ainda que você seja demitido, Ele há de cuidar de você, porque Ele cuida de nós. Então é por isso que nós precisamos, como Pedro falou àqueles irmãos, precisamos com muita clareza estar o quê? Firmes. Nós precisamos estar vigilantes e sóbrios. Não permitir que o diabo venha retirar do nosso coração a paz, retirar do nosso coração a tranquilidade. Lembrando que muitos e muitos crentes ao redor do mundo também estão sofrendo o que nós estamos sofrendo aqui, até muito mais, porque as nossas preocupações, por enquanto, são na área econômica. São preocupações relevantes, sim, importantes, sim, mas nós não podemos permitir que isso retire a nossa paz, a nossa tranquilidade. Isso não pode ter força o bastante para nos tornar incrédulos, quando passamos a não crer mais no cuidado do Senhor. É um exercício. Tudo está debaixo da soberania do Senhor. E Ele tem permitido que passemos por isso, para aprendermos mais e mais quanto à nossa dependência diante dEle. Sabendo que em Cristo nós seremos cuidados, irmãos, com muito, muito, muito carinho por parte do nosso Deus. Por isso devemos exclamar, como Pedro mesmo exclamou, a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Fique tranquilo, fique firme, ainda que tudo desabe sobre a sua cabeça. Fique firme. Ele tem cuidado de nós. Humilhemo-nos debaixo da mão poderosa do Senhor em Cristo Jesus, sabendo que Ele cuida de nós. Estejamos sempre sóbrios, tranquilos e vigilantes contra as artimanhas de Satanás. E lembrando também de que muitos ao redor do mundo estão sofrendo. Já pensou nos crentes da Itália, nos crentes da China, da Espanha e de tantos outros lugares que até perderam entes queridos? Irmãos nossos, preciosos, estão também sofrendo por causa desta pandemia. Vamos nos lembrar de orar por eles e interceder por eles e nos unir como uma grande família de Cristo ao redor do mundo que também padece essa pandemia. Não sejamos egoístas em pensar somente nos limites da nossa casa, nos limites da nossa família. Nós vamos espalhar e estar em oração, em primeiro lugar, por irmãos nossos que sofrem, sabendo que eles, assim como nós, serão cuidados pelo Senhor. Que Deus nos abençoe.